A campanha Outubro Rosa terminou, mas os cuidados com a saúde da mulher devem permanecer o ano todo. O alerta é do especialista Dr. Lúcio de Carli, do MediCenter, que nos concedeu uma entrevista exclusiva a respeito. E hoje a nossa entrevista é com o Dr. Lúcio de Carli. A gente vai falar sobre um assunto que não sai da nossa pauta, mesmo já tendo passado o Outubro Rosa, doutor, conhecido como o mês de prevenção contra o câncer de mama. Vamos falar um pouquinho desse assunto que abrange aí a maior parte do universo feminino e os pacientes em geral. Boa tarde, meu nome é Lúcio de Carli, sou médico radiologista especializado em diagnóstico por imagem da mama. Então, eu acho que é bem pertinente essa colocação que tu fizeste, Nanda, porque, particularmente, nós estamos vivendo num momento em que houve um retardo muito grande no diagnóstico, no programa de rastreamento no mundo inteiro para o câncer de mama. E isso resultou em, quando a população voltou a procurar fazer os seus exames, a gente começou a detectar casos avançados que antes não eram usuais. Então, eu acho que é muito oportuno a gente estender esse Outubro Rosa de 2022, porque nós continuamos atendendo pessoas que fizeram seus últimos exames em 2018 e 2019. E, com certeza, essa não é uma boa prática, né? Então, acho que é bem prudente a gente estender um pouquinho mais esse... Lembrando que a gente está aqui no Mãe de Deus, que fica na José de Alencar, em Porto Alegre, mas que também temos uma unidade de diagnóstico lá na Soledade. Sim, lá no MediCenter nós temos a medicina diagnóstica, né, que é um serviço de radiologia completo, né, de diagnóstico, inclusive na parte de mama, né, onde a gente fia e alguns procedimentos invasivos de biópsia particularmente, né. Então, é um serviço bem completo, muito agradável, assim, muito bacana de trabalhar. É importante que a gente tenha essa consciência, nós mulheres principalmente, de fazer o autoexame. Houve um burburinho, não sei se o senhor concorda com isso, que o autoexame seria algo meio complexo, porque a pessoa achou uma coisinha, já fica nervosa, acha que tem um diagnóstico, não é bem por aí. Enfim, alguns médicos defendem que se vá direto fazer a mamografia, uma ecomamária. Não, eu acho que o autoexame faz parte do rastreamento, né? Então, a gente não deve abolir essa prática. Eu sou a favor de incentivar e ensinar as mulheres como se faz o autoexame, e não assim pedir para que não façam. Isso que tu falaste é verdade. Algumas vezes as pessoas se assustam com alguma alteração que a mama tem, uma área mais sensível, uma área nodular. A maioria das vezes não é nada. Não é nada significativo, mas é muito importante que a pessoa faça o autoexame, conheça suas mamas, porque com certeza o dia que surge um câncer que ninguém quer, o aspecto palpatório, assim, a sensação do nódulo do câncer, ele é diferente de qualquer outra coisa que aconteça na mama ao longo da vida da mulher. Então, eu acho que faz parte, é importante, a gente incentiva que seja feito o autoexame, sim. Outra questão importante a gente mencionar também, antigamente, a notícia de se ter um câncer de mama era uma sentença de morte. Acabou a vida. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, que o tratamento está muito avançado, a tecnologia está aí para isso. Eu pego um gancho da pergunta anterior, né? Eu acho que vale a pena complementar. O autoexame não substitui os exames de rastreamento, né? Porque a detecção precoce do câncer de mama é extremamente importante. E as curvas de sobrevida na detecção precoce, quando a gente fala precoce, é um câncer mínimo, um câncer com menos de 1 centímetro, sem comprometimento de axila, sem metástases a distâncias, a chance de... Cura é uma palavra dura na oncologia, né? Mas as chances de sobrevida longa, né, são muito grandes. Então, é muito importante a procura de exames, fazer seu autoexame, consultar o seu ginecologista, seu mastologista, eventualmente. E, realmente, hoje, os tratamentos que se tem para câncer de mama são absolutamente incríveis. O avanço nas terapias são muito claras e evidentes, assim, muito boas. Em relação à questão estética também, ter que retirar, fazer uma mastectomia, em último caso. A tendência é cirurgias cada vez menos agressivas, né?
A mastectomia hoje é uma opção em situações muito especiais, que tem a ver também com o risco que a paciente tem ou não de vir desenvolver um outro câncer, ou que ela já tem um risco estabelecido para câncer de mama, não tem ainda o diagnóstico, mas ela acaba tendo que fazer a mastectomia, e o caso mais notório que nós temos até hoje, que se fala da atriz Angelina Jolie. É uma situação extrema e de exceção. Mas as cirurgias tendem a ser cada vez mais conservadoras, e aquele medo, né, aquele estigma da mutilação, a gente não está mais vendo como se via até há 15, 20 anos atrás. Né? Outro fator importante é essa questão do autoexame, enfim, a gente falou, as questões hormonais da mulher influenciam bastante também. A gente sabe que nem todo carocinho, olha, estou com câncer, não é bem por aí. Calma, que ainda tem outros exames a serem feitos. Como eu citei anteriormente, pelo contrário, a maioria das vezes, esses nódulos que as mulheres sentem, principalmente quando eles crescem de um dia para o outro, isso é muito comum, a gente recebe, o paciente vem muito assustada, né? Assim, estou com um nódulo que apareceu ontem. Isso normalmente é coisa benigna, né? Então, isso que é importante, por isso que a gente incentiva que a pessoa conheça a sua mama, né? Faça seu autoexame. Mas a maioria das vezes são situações benignas. Nódulo benigno de mama, cistos, que são os nódulos com conteúdo líquido, isso mais da metade das mulheres tem, isso é o nosso dia a dia, a gente vive vendo isso. Né? Todos os dias o radiologista de mama fica fazendo diagnóstico de nódulos benignos. Eu, inclusive, tive, por isso que eu te pergunto, a gente tende sempre a pensar no pior. Inclusive, falando do meu caso em específico, não tem mais aquela coisa de idade, é só depois dos 45, 50 que se vai fazer uma mamografia. Hoje em dia é indicado, a partir dos 40 anos, a mulher tem indicação para fazer. O início do rastreamento para o câncer de mama, para a população em geral, sem risco, sem maiores fatores de risco, varia muito no mundo, em diferentes países. Normalmente, a partir dos 40, alguns países 45, e alguns países até 50 anos de idade. Aqui no Brasil, nós temos 2 Brasis, como a gente fala. Né? As pacientes que têm acesso à saúde complementar iniciam aos 40. E as pacientes do SUS a partir dos 50. Então, isso passa por uma discussão de política pública e que, né, vai muito além de uma conversa, assim. Mas, basicamente, assim, o ideal é começar a partir dos 40, para a população em geral. Para pacientes que têm fator de risco, e quando a gente fala fator de risco, inclui entre outros, né, história familiar de câncer de mama, e isso, quando fala em história familiar, não é assim a avó com 80 anos. Porque o câncer de mama na pessoa idosa é uma situação, vamos dizer assim, natural. O câncer de mama é um câncer que, entre os fatores de risco básicos, está a idade. É um câncer tipicamente da idade. Né? O que não é usual é uma mulher ter câncer de mama aos 38, 35. Isso denota um risco genético que algumas vezes a gente consegue detectar e medir esse risco, e outras vezes não, ainda não. Né? Essa parte da genética está evoluindo muito. Então, o ideal é iniciar aos 40. Né? Se tem algum risco associado, que quem vai calcular ou dar esse risco é o seu ginecologista, o seu mastologista, ou o radiologista pode eventualmente, né, emitir alguma opinião e começar mais cedo ou não, se é necessário. E isso também inclui hábitos saudáveis, tabagismo, sedentarismo, alimentação. Isso influencia, doutor? Sim, como eu falei, assim, entre os fatores de risco, vamos chamar básicos, assim, para o câncer de mama, está ser mulher, né? Não significa que o homem também não tenha câncer de mama, né, é possível que o homem desenvolva câncer de mama. A faixa etária, então, quanto mais idosa, maior é o risco. Então, muitas vezes a gente recebe perguntas de pacientes assim, com 75, 80 anos de idade. Doutor, até que idade eu tenho que fazer esse exame? Eu acho que eu não preciso mais, né? Eu disse, não, enquanto a senhora estiver com uma boa expectativa de vida, uma boa saúde, tem que continuar fazendo seus exames. Quanto a hábitos, né, sem dúvida, a obesidade está diretamente ligada também ao câncer de mama, aumento da incidência, então é muito importante a manutenção de um peso. Né? Atividade física é outro fator extremamente importante. Tem inúmeros trabalhos já provando
o que se sabia, né, até anos atrás, a atividade física é bom, mas a atividade física ela chega a ter efeitos tão benéficos quanto alguns tipos de medicação para câncer. Então, é extremamente importante, né, em todas as situações. Tabagismo, né, o uso abusivo de álcool, todos são fatores que vão se somando e que colaboram para aumentar a incidência do câncer na pessoa. Então, a manutenção de um hábito saudável é extremamente importante. Mudança de hábitos, né, de alimentação, de atividade física, sono, aquelas coisas que são básicas na vida da gente, né, tem que cuidar. Após o diagnóstico, começou o tratamento, existe um prazo pré-determinado? Depende da extensão? Como é que funciona isso, doutor? Hoje, a abordagem para o câncer de mama varia muito, né? A medicina está ficando cada vez mais personalizada. Então, existem pacientes que fazem antes a cirurgia e depois o tratamento, que pode ser apenas local, com radioterapia, ou com quimioterapia, ou hormonioterapia. E tem outras pacientes que fazem antes a terapia sistêmica e depois fazem a cirurgia com radioterapia ou não. Algumas colocam prótese no mesmo momento, em caso de mastectomia, como a gente comentou antes, né? Nos casos onde é necessária a mastectomia, algumas vezes se coloca a prótese antes, logo no mesmo momento da cirurgia, outras vezes se coloca depois. Então, varia muito, assim. É muito comum, assim, no início do diagnóstico, naquele momento ruim, que é o momento do diagnóstico. O pior que tem é enquanto a paciente não sabe qual vai ser o tratamento e qual as possibilidades dela, as incógnitas, né? E a extensão, e a gente tem também, inovador agora, a questão do chip em relação à radioterapia. Não sei qual a tua opinião em relação a esse tratamento. O chip? É como se fosse um implante. O que eu não sei se está falando se é a questão de um tipo de implante de mama que tem um chip. Esse aí ele serve puramente para determinar a pressão interna do implante. Então ele faz uma detecção precoce de ruptura, de falha dele. É mais nesse sentido. É o implante que eu conheço, que é a parte da questão estética. Mas não em termos de tratamento. Né? Ele é um chip que detecta alteração de pressão interna, então, consequentemente, a pessoa consegue detectar uma falha, uma ruptura precoce dele, evitando, assim, algum extravasamento de silicone para tecido adjacente, mais nesse sentido. Né? É que eu acredito que para a mulher mexa muito com a questão da autoestima, o seio. Chegar nesse limite, assim, de ter que fazer uma mastectomia deve ser algo muito doloroso. É uma das primeiras perguntas que as mulheres fazem. Na verdade, acho que a primeira é o cabelo, né, Nanda? Primeiro é o cabelo, a primeira preocupação que tem. A questão da mastectomia é interessante, porque eu não sei te dizer qual é a proporção, mas uma boa quantidade de mulheres, quando elas ficam sabendo do diagnóstico, a primeira coisa que elas fazem é querer tirar a mama ou tirar as duas. Então, mas é aquele momento hiperreativo. E depois, então, com uma boa conversa com um mastologista, com um oncologista, elas acabam, com os argumentos que se tem, que são muito robustos, elas acabam se convencendo que não é necessário. Agora, volto a falar, naqueles casos onde é indicada a mastectomia, realmente aí prejudica, tem aquela questão toda da feminilidade, então é um momento bem difícil. Mas, como te disse, também por isso a mastectomia é uma das últimas opções que se tem. Não só por questões estéticas, mas também de necessidade ou não de se fazer o procedimento. Muitas vezes, uma cirurgia conservadora, né, que mantém a mama, a maioria das vezes ela tem o mesmo prognóstico que tu retirar a mama inteira. Por isso que não se faz mastectomia assim, a reveria. Né? Então, e até em relação a essa coisa do cabelo que o senhor falou antes, a gente sabe que agora também existem tratamentos em conjunto que fazem com que a queda não seja tão extensa, enfim. Sim, além dos esquemas têm ficado cada vez menos tóxicos, ou aqueles esquemas mais tóxicos têm sido menos utilizados, existem também, o mais que se sabe são as toucas térmicas, né? Que ativam a circulação e mantêm assim, a
a circulação e a irrigação sanguínea no couro cabeludo estimula, não só fortalece aquele folículo que está lá, como estimula um crescimento rápido. Isso tem também aquelas outras, o que se faz muito são as peruqueiras, né? Que elas retiram o cabelo da mulher e fazem uma peruca para ela utilizar enquanto o cabelo não volta ao normal. E a gente vê resultados incríveis, de vez em quando as pessoas chegam com o cabelo que tinha antes, né? É muito interessante, mas essa touca térmica é muito interessante e funciona muito bem. E já temos disponíveis aqui em Porto Alegre. Outra questão que quem está aí nos assistindo, se possivelmente ou passou por algo do tipo, sabe que essa questão emocional conta muito. A gente está positivo, teve um diagnóstico, mas pensar positivo, saber que a gente está com o respaldo de uma medicina incrível na atualidade, contando com vocês, um diagnóstico rápido, eficiente, eficaz, e pensar na melhora, irradiar coisas boas, porque somos átomos, parece que tudo que a gente pensa e logo atrai. Faz sentido, doutor, isso para a medicina? Milagres existem? Eu acho que a física quântica já pode explicar muito bem isso, né? Eu acho que aquelas frases clássicas que a gente tem na vida, o budismo tem, né? De pensamentos positivos atraem coisas positivas e vice-versa. Então, acho que esse é um momento que a pessoa tem que buscar todas as forças, os recursos, a família, seus cônjuges, eventualmente um apoio psicológico, psiquiátrico, e não deixar se deprimir. É muito fácil nós falarmos isso, né? Para quem não viveu isso, graças a Deus, né? Não vivemos. Mas naquele momento que a pessoa tem um diagnóstico, a gente percebe nitidamente assim o grau de estresse e depressão que a pessoa fica, né? Nós recebemos, eu faço a parte, o radiologista é aquele momento do diagnóstico, né? Nós que fazemos a biópsia, nós que colocamos a demarcação, o fiozinho metálico para depois ir para a cirurgia ser retirado. Então a gente transita naquele momento que é o pior, que é o do diagnóstico, das incertezas do que vai acontecer com o meu cabelo, com a minha mama, ou a mulher já tem filha, então ela já fica preocupada em minha filha, como é que vai ser, já que eu tive câncer. Então é um momento muito, muito conturbado. Agora, a gente vê, assim, pessoas com o passar do tempo, eu tenho pacientes que eu fiz a biópsia há quase 20 anos atrás, que continuam vindo aqui fazendo os exames. É impressionante como as pessoas mudam, reagem, encaram a vida de outra forma. É muito, muito legal ver isso, né? A reação da pessoa. E é possível, sim. Acho que nós temos forças. Todo mundo acaba encontrando uma força, né, naquele momento pior, que nem imaginava que tinha. Então, acho muito bacana a gente ver isso, sabe, acontecer na vida das mulheres.